saúdo a todos os santos irmãos, as santas irmãs, os ouvintes, os internautas, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal da Amazônia. Hoje, domingo, 31/8/2025, 31 de agosto de 2025, às 14 horas e 15 minutos no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor, para poder nós iniciar o trabalho de hoje, de ensino de hoje, né? Vamos dar um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho, um bendito em nome do Espírito Santo de Deus, né? Diga comigo, Israel, o Brasil e o mundo: bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para o Pai, vamos dizer para o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré: bendito seja o nome do Senhor. Dizendo para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus: bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer: o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Vamos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas graças a Deus que nós dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, né? Vamos para a leitura então, né, de hoje. Hoje eu quero falar na leitura do que se encontra na terra: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas como que o diabo tem filho na terra? Porque as pessoas se fazem filhos do diabo, né? Filhos do diabo. Quem se faz é a pessoa mesmo. O diabo não teve descendência, o diabo não soube fazer nada, pegou tudo, só pega tudo feito. Porque muitas pessoas não vigiam, muitas pessoas não obedecem, muitas pessoas preferem mais o mal do que o bem. Então as pessoas mesmo que escolhem ser aquilo que ele é, que ele quer ser, o que ele quer. Tá vendo? Como se existe um presidente ladrão, presidente da República ladrão, todo mundo sabe. A pessoa fala: meu pai é pai dele, então ele é filho dele mesmo. Se ele está falando, porque de dentro do coração dele está cheio. Se joga no livro, para examinar no livro do Senhor. Ficarão de fora os ladrões. Ladrão. Ah, mas o ladrão é coisa mínima, o ladrão não sei o que, arruma um arranjo pro ladrão. O ladrão, o afeminado, está escrito tudo, é um código só. Quem é ladrão pode ser afeminado também. É a mesma coisa. Pode ser bêbado, pode ser tudo, porque já é. E quem é afeminado pode ser ladrão, pode ser homicídio, pode ser tudo, porque está tudo num código só, escrito no mesmo lugar. Não existe negócio de pecadinho e pecadão. É mentira. O desobediente paga um preço disso. Deus não faz arranjo para ninguém. Deus não comercializa sentença. A sentença é reta. Juiz é o Senhor que está vindo aí. A terra está cheia desse nome juiz. Mas de juízo nada tem feito. Justiça nada tem feito. Mas nós vamos para a terra onde habita a justiça. Os homens fazem uma fachada lá, escreve Ministério da Justiça, para não escrever Ministério da Injustiça, porque o dinheiro vai na frente e compra tudo. Forma tudo. O exército militar, que a nome já diz exército, é para exercitar justiça, mas o dinheiro vai na frente. E aqueles são mais safados, sem vergonha, os maiorais, não é todos não,
muito dinheiro, se vende e coloca a injustiça no lugar dele. E coloca o pelotão do exército para proteger a injustiça, para fazer a safadeza. Por quê? Está no reino de Satanás e é filho do diabo. É filho do diabo. O Filho de Deus, ele faz justiça e não falha. Se Jesus Cristo falhasse da justiça dele, o que seria de nós hoje? Se ele deixasse de cumprir com a cruz, se tivesse negado a palavra, negado a cruz, como esses homens negam a bandeira, nega a justiça, nega a nação, nega a Deus, nega tudo quanto é de justiça e de misericórdia, de lei, e segue a astúcia do demônio, falsificando a lei. Então, meu prezado, muita gente, muitas pessoas, crente, com a escritura na mão e não observa a verdade, a justiça, e entra pelo ministério da injustiça. Ele dá voto, ele compartilha, ele auxilia, ele faz parte. O Senhor vai falar para ele: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca te conheci. Nunca teve no ministério do Senhor, que o ministério do Senhor Jesus Cristo é o ministério da justiça. O ministério da justiça é o do Senhor dos Exércitos, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o ministério da justiça, o qual enviou Moisés e cumpriu com tudo a lei de Moisés, até chegar a Jesus Cristo, e Moisés transferiu para Jesus Cristo. E vão ter que prestar conta com Moisés. Então, meu prezado, vamos para a leitura. Abra a tua Santa Escritura comigo, o livro de 2 São João. Vamos iniciar pelo livro de 2 São João. Em 2 São João, segundo São João, capítulo 8. Segundo São João, capítulo 8, versículo 42 a 44. Vamos ver o que está escrito. Segundo São João, capítulo 8, versículo 42 a 44. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Interrogação. Por que não entendeis a minha linguagem? Interrogou o Senhor. Por não poder de ouvir as minhas palavras? Vós tende por pai o diabo e queres satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicídio desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira e fala do que é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Ele é mentiroso e é o pai da mentira. Está vendo, meu prezado? Há quantas pessoas, até mesmo o evangelho, crente, né, de dentro da igreja, a parte da justiça e entra para o ministério da injustiça. Vai servir ao diabo, e segundo diz o Senhor, que quer satisfazer a obra de Deus, quer satisfazer
acha que Deus está satisfeito? Deus não se satisfaz com o injusto. O injusto não herdará o reino de Deus. Então, meu prezado, diz o Senhor, porque não entende a palavra dEle, não quer ouvir a palavra dEle, o conselho dEle, não quer andar no caminho do Senhor, não quer seguir a lei do Senhor. Então tem por pai o diabo e quer satisfazer a obra de Deus, dizendo ser filho de Deus também. Quantas pessoas eu já vi falar que é filho do ladrão, chama o ladrão de pai, que não pode chamar nem por brincadeira, porque ele não é gente. O ladrão não é gente não, já é o diabo. Já é o diabo, tem que reconhecer desde aqui, segundo a Escritura diz, ficarão de fora, então ele não faz parte lá. Porque a pessoa, quando vê uma pessoa que sigue errado o caminho de um torturoso, diz a Bíblia que você não pode nem assentar na roda dos escarnecedores, nem se deter no caminho dos pecadores. Antes de ter o teu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Mas quando preferes palavra falsa, o desejo falso do coração, apartando de Deus e arrumando um pai. Vamos para o livro de São Mateus. São Mateus capítulo 6. Vamos ver o que vós faz? Como que Jesus Cristo ensinou? Vamos por ele! Vamos por ele, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele nós não vamos para o céu não. Sem ele nós não saímos do lugar. Ficaremos aqui na terra para ser queimado, destruído, com fome, com sede, sem paz, sem amor, sem nada, sem nada. Em São Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, poucos versículos aqui. São Mateus capítulo 6, versículo 9. A oração que Jesus Cristo ensinou. Oração do Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, me ensinando a você também ser Filho de Deus. O Filho de Deus te ensinando a você, meu irmão, para você se tornar Filho de Deus. A oração dele aqui, ó. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Tá vendo? Que ensino, que maravilha! Que maravilha! O Senhor falando. O Pai nosso que está no céu, e seja santificado o teu nome. Ele não está falando que é o pai ladrão, não. Ele não está falando que é o pai mentiroso, não. Ele não está falando que é o pai da prostituição e da bebedice, da mentira, do roubo, do desfraude, do homicídio, que anda condenando os outros, destruindo o pobre, o aflito, os necessitados, os deficientes, como teve esse desfraude no INSS, o roubo foi lá de cima, lá da presidência da República, roubando
os idosos, os deficientes. Esse é o pai que os esquerdistas têm. Isso não é vergonha para os crentes esquerdistas, não? Que cara! Você chega diante de Deus dando apoio para pessoa assim. Que cara você chega diante de Deus com a tua face diante do Senhor. O Senhor vai te reconhecer, você como filho. Foi isso que Ele te ensinou? Foi assim que Ele ensinou? Não ensinou aqui? O Pai que está no céu, e santificado seja o teu nome, tanto dele como o seu também, meu prezado. Seja limpo, seja santo, porque o nosso Deus é santo. Seja puro, porque Ele é puro, Ele não mistura com porcaria dos outros, não. Seja fiel, porque Ele não mistura com o infiel, não. Nosso Deus não tem mistura. Ele não tem arranjo, ele não é político, safado, sem vergonha, não. Que se combina para poder roubar, para poder esfraudear, para poder dar o nome, a assinatura, para poder aumentar as verbas, para poder aumentar a propina, os roubos, o desfraude. Deus é fiel. Deus é fiel. Está escrito nas traseiras dos caminhões, dos para por aí. Deus é fiel e não é mentira, não. Deus é fiel. Ele é fiel. Ele não concorda com nada que é de mal. Nem o mal se aproxima dele. Nem o malfeitor que pratica maldade vai ter o direito de se aproximar dele. E nem vê ele. Nem vê. O salmista falou: quem subirá ao teu santo monte? Quem chegará ao teu santuário, que é limpo de mão e puro de coração. Os homens, mulheres do mal não chegam diante do Senhor, não vê o Senhor, o santuário do Senhor. Vamos para o livro de Neemias, capítulo 9, versículo 26 a 30. Neemias, capítulo 9, versículo 26 a 30. Vamos ver o que está escrito. Porém se abstinaram e se revoltaram contra ti e lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas que protestaram contra ele, para que voltassem para ti. Assim fizeram grande abominação. Grande abominação. Pelo que os entregaste nas mãos dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti desde o céu, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores que os libertaram da mão dos angustiadores. Porém, tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixaste na mão dos seus inimigos, para que os dominassem sobre eles, e convertendo-se eles, clamando a ti, tu ouviste desde o céu segundo a tua misericórdia e livraste
muitas vezes, e protestaste contra ele para que eu voltasse para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvido aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelo quais os homens que os cumpriu viveram, retiraram os seus ombros, endureceram a sua serviço e não ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e protestaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvido, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra, mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Tá vendo? As pessoas, os rebeldes na terra, medem força contra Deus, contra o Espírito de Deus, contra os santos profetas que profetizam, que falam a verdade no nome do Senhor, que fala segundo a lei do que está escrito, segundo a letra de Deus, a palavra de Deus. Mas os rebeldes não dão ouvido, acham que seguir aos homens a corrupção, dar crédito à corrupção, ou seguir prosperidade de corrupção. Tem muita gente vivendo da prosperidade e da corrupção, daquele qual o diabo ofertou para o Senhor Jesus Cristo. Em São Mateus 4, tudo isso te darei se prostrado me adorar. E muita gente adorando o diabo sem saber que adora o pecado, adora o diabo. É dois corpos na terra, um de Cristo e outro do diabo. Agora fica a critério da pessoa. Quer amar a injustiça, amou o diabo. Quer servir a justiça, apartou do diabo e seguiu a Cristo. Toda a injustiça é do diabo. Nós vamos chegar nesse ensino aí. Né? Toda a injustiça é do diabo e toda a justiça é de Deus. No livro de Salmo 50, versículo 18 a 23, vamos ver o que está escrito. Quando vê o ladrão, consente com ele e tem a sua parte com o adultério. Solta a tua boca para o mal e a tua língua para compor engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. Fala mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensava que era como tu, mas eu te agirei em sua ordem, tudo porém diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto vós que vós esqueceis de Deus, para que vós não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Quer ver a salvação de Deus? Ordena os seus caminhos, ordena a sua vida, ordena a sua beleza.
endireite a sua vida. Procura a ser mais fiel com Deus. Procura mais a cumprir com a lei de Deus, com a doutrina do qual foi ensinado. Procura ser mais fiel ao Senhor. Para que veja a salvação do Senhor. Procure a servir ao Senhor e louvar ao Senhor com perfeição. Porque há muitas pessoas que querem servir a Deus de qualquer maneira. E da maneira da gente, a gente não chega lá. Só da maneira de Deus vai chegar diante de Deus. Da maneira que Ele ordena, né? Vamos para o livro aos Romanos. Aqui nós vemos que os enganadores, né, não chegarão diante do Senhor. Aos Romanos, capítulo 2, versículo 17 a 24, vamos ver o que está escrito. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, reposas na lei e te gloria em Deus, e sabeis que a sua vontade é aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruindo os mestres de crianças que têm a forma da ciência e da verdade e da lei, na lei. Tu, pois, que ensina aos outros, ele não te ensina a ti mesmo? Interrogação. Tu, pois, que ensina os outros e não ensina a ti mesmo? Tu que prega que não deve furtar e furta? Interrogação. A pergunta do apóstolo, do Espírito Santo. Tu que diz que não deve furtar e furta, é o que eu digo. Muitas vezes você não furta, mas você vai dar força para o outro. Você vai dar seu voto para o outro. Você vai dar a tua palavra a favor do ladrão. Você vai dar a tua força a favor do ladrão. Você vai dar a tua fé, a tua confiança de fé ao ladrão. A tua parte é com o ladrão. Que é o que está escrito no livro de Salmo. A tua parte é com o ladrão, não tem parte com Deus, tem parte com o ladrão. Porque tu deu crédito, tu afirmou a obra dele, ajudou a afirmar a obra dele, ajudou a alicerçar a obra do ladrão. Você amou a ele, deixou de amar a justiça, amou a justiça, amou o ladrão. Tua parte é com o ladrão. Versículo 22. Tu que dizes que não pode, tu que dizes que não se deve adulterar e adultera, tu que abominas os ídolos e comete um sacrilégio, tu que dizes que não pode adulterar, mas adultera. A pessoa que é de segunda mulher, já não tem como ele pregar contra o adultério. Ele está em adultério e está cheio de pregador assim. Segunda mulher pregando que não pode adulterar. Ele já está em adultério. Então, no versículo 23. Tu que te gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Está vendo? Se gloria da lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Por quê? É o que eu digo, ele dá apoio aos malfeitores em nome da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós.
Está vendo? O nome de Deus é blasfemado com aqueles que ainda não chegaram até o Senhor por tua conta, por causa da tua obra, por causa do teu jeito de agir, do teu jeito de apresentar diante do público, dando força para o malfeitor, dando crédito ao ladrão, dando apoio ao ladrão, dando a tua mão para o ladrão e você ficando ladrão também. Quando a polícia sai para fazer uma patrulhamento, rotina, se você estiver com pendente químico, com os drogados, né? Com os drogados, com os drogueiros, e será preso, você vai também contado como drogueiro. Você estiver junto com os afeminados, for levar um tanto afeminado, você é afeminado também, é contado junto com os afeminados. Você é contado também junto. O que você está fazendo ali? O que você estava fazendo lá? Então você fez parte. Você está junto com o ladrão, você faz parte da obra do ladrão, você vai preso junto com ele. Por isso que a Bíblia diz, não assentai na roda, nem deter no caminho dele. Mas se você dá apoio, você faz parte. E no livro de Apocalipse 22, você está desligado fora, vamos ver lá, né? Vamos ver. Você fica desligado também, fica lá de fora. Em Apocalipse 22, Apocalipse 22, versículo 15, somente um versículo aqui. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicídios, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Diz que ama a Deus, mas comete a mentira. Cometer é uma fração, uma cobra que dá um bote. Você gosta do seu... Qualquer coisa, solta uma mentira, como um relâmpago. Tup, tup. Uma atrás da outra. Gostoso, né? Gostoso mentir. E para depois ficar. Para depois sofrer essa sequência de ficar de fora do reino de Deus. Até para comprar uma coisa no mercado, numa loja, você quer desfazer do preço de um lojista. Você mente que lá na outra está aquilo, metade do preço. Mas você não lembra que atrás de você tem um cidadão com uma caneta escrevendo toda a tua obra. Então em tudo que vivemos tem que ser vigilante. Para naquele dia, uma pequena coisa é uma fração que perdeu o direito da vida eterna. Por causa de uma fração, uma mentira. É uma grande fração de pecado. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Vamos ver o que está escrito. Capítulo 6, versículo 9 a 11. Não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus? Interrogação. Não é que eu digo? O injusto não herda o reino de Deus. Não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus? Versículo 9. Não erre nem a devassos, nem os idólatras, nem os adulteros, nem os afeminados. Olha o que eu estou falando. Anda junto com eles, pisa junto com eles, caminha com eles, procede com eles. Até junto que ele de luz
de afeminado, luz de ladrão, é? Tudo, quem anda com malfeitor é. Tem um ditado que não está escrito, mas é verdadeiro. Me diga com quem tu anda, que eu já sei o que você é. Viu, meu povo? Isso é verdadeiro. Porque o que diz é a própria lei. E a própria justiça corrige assim. Se pega junto, é o mesmo preço, vai pagar o mesmo preço. Ficarão de fora nem os afeminados, nem os sodomistas, nem os ladrão. Olha o que eu digo aqui, os ladrão também. É o mesmo preço do afeminado, tá? Vai pagar o mesmo preço, o mesmo diabo. Tudo é diabo. Tudo diabo. O idólatra, o sodomista, os adulteros, os afeminados, o ladrão, os avarentos. Avarento, sabe o que é? Eu vou entregar o dinheiro no final. Já que Deus quer com dinheiro. É, porque Deus quer dinheiro, ei. Pastor é ladrão. Pastor vai sobre. Ué, não está escrito na escritura? E se você deixa de obedecer a lei, deixa de obedecer as escrituras, já faz um erro. Ainda vai condenar o obreiro da casa de Deus. Para você ficar mais condenado ainda. Porque você não paga, porque você não entrega o que é de Deus, porque você é avarento. Você não entrega as ofertas ao Senhor, porque você é avarento como Caim. Caim também foi avarento. Foi dar fruta podre para o Senhor. O Senhor não precisa de frutas, mas se desse de bom coração, bom grado e bom fruto, está escrito na Bíblia. Bom fruto, Deus recebe. Mas Caim fez o mal. E muita gente, com a Bíblia na mão, uniformizado, não falta culto, compra um carrão bonito, novo, para poder ir para a igreja, para poder ir para a casa de oração. Fala bonito, canta bonito, toca bonito, mas é avarento. Olha aqui, ele vai ficar de fora por causa do que ele vai ficar de fora? Ele é avarento. Ele é avarento. Tá aqui, ó. Ficarão de fora os ladrões, os avarentos, nem os bêbados. Ah, beber não tem um pouquinho de vinho, uma coisinha, coisinha de vinho. O que é alcoólico, contém álcool, é alcoólico. Nada de álcool é bebida de crente. Nada que contém álcool não é. A não ser que um remédio está sendo aplicado, alguma coisa assim. Mas bebida não. Bebida, tudo tem bebida, é de bêbado, está escrito de calor de fora os bêbados. Ah, mas tem só 5% de álcool, não sei quanto por cento, mas tem. Então é bêbado, mesma coisa. É beber por vício, não por. Ficaram de fora os bêbados, nem os maldizentes. Ficaram de fora os maldizentes, quando falando palavras de maldição, maldizendo o próximo, trocando mal por mal. Por isso que o Senhor deu o ensino. Amai o vosso inimigo. Amai. Se ele tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Para não cumprir isso aqui, ó. Maldizente. Todo quanto é de mal é maldizente. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Para que não caia nessa cilada aqui, ó. Nem os roubadores eles darão o reino de Deus. O roubador é o mesmo que eu falei, ele é avarento. Ele rouba a Deus. Ele rouba a Deus porque o dízimo já é de Deus. Roubar é diferente do caso de... Muita gente confunde
o assaltante, com mão armada, com roubador. O roubador é aquele que chega, ele sai escondido. Judas Iscariote era um dos que roubava. Assim. Por isso que ele teve a coragem de entregar ao Senhor, porque roubava. Não era só ladrão, roubadores. Tem o ladrão e tem o roubadores. Roubadores que pegam escondido. Né? Roubadores é tudo escondido. Rouba o Senhor. Rouba o Senhor, rouba tudo, qualquer pessoa. Ele rouba, é escondido. Né? Então, não herdarão o reino de Deus. E o que alguém tem sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então esse será salvo. Ele fazia isso, ele era assim antes de chegar ao conhecimento de Deus. Chegou ao conhecimento, ele passou, obedeceu a Deus. Então daí acabou sendo liberto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vamos ver o que está escrito. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 6 a 10. Havendo atravessado a ilha até Pafo, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o proconsur Sérgio Paulo, varão prudente, este chamado assim Bernabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistiam-lhe Elisma e encantador, que assim se interpreta o seu nome, e procurando a parte da fé, proconsor, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando o olho nele, disse: Filho do diabo, cheio de todo o engano, de toda a injustiça, não cessará de perturbar o reto caminho do Senhor? Interrogação. Não cessará de perturbar o reto caminho do Senhor? Está vendo? Filho do diabo é o que perturba no reto caminho do Senhor, na doutrina do Senhor, na santidade, cercando o povo para não servir a Deus, cheio de toda a malícia e todo o engano, toda a injustiça. E se a gente não prestar atenção, fica dentro da igreja também, dentro da casa de Deus, fazendo o mesmo serviço, em vez de estar ajudando o caminho do Senhor, fica perturbando. Se alguém fala uma doutrina, se ela não te interessa para você, fique quieto. Por que falar quanto? Perturbar o caminho do Senhor? Todos que servem a Deus, cada um serve de um tipo. Ninguém pode perturbar a ninguém. Deus não ama. Há pessoas que perturbam o caminho dele. Aqui na primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 7 a 17, vamos ver o que está escrito. Filhinho, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus,
se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a Deus e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Se não é de Deus, já é do diabo. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que amamos uns aos outros. Não como Caim, que era do mal, do maligno, e matou seu irmão. E por que causa matou? Por que causa matou? Interrogação, perguntou. Porque as suas obras eram más, e as de seus irmãos justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão, qualquer que aborrece seu irmão, qualquer que aborrece seu irmão é homicídio, e vós sabeis que nenhum homicídio permanece nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, ele cerrar a sua entranha, como estará nele a caridade de Deus? Interrogação. Como estará nele a caridade de Deus, né? Prezados, são esses os meus ensinos. Espero que sirva de edificação para muitos e que Deus possa abençoar, que todos possamos endireitar a nossa vereda, ser mais correto, mais prudente na obra do Senhor, para servir ao Senhor, para que naquele grande dia não ficamos acilados aí neste mundo perdido, né? Eu quero deixar uma benção para todos os países internacionais, para vários países internacionais. Primeiramente para o Israel, aí na Palestina, para os Estados Unidos, para a Itália, Espanha, Suíça, a Inglaterra, a França, para o Portugal, para a Polônia, a Alemanha, para a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, todos os países da África, para o Egito, para a Síria, para a Michele, para a China, para a Indonésia e para o Paquistão. Países que não conhecem ao Senhor e nem entra o Evangelho no meio deles. Mas o Espírito de Deus tem toda a liberdade de entrar. Porque para o Senhor não há barreira, nem parede, e nem cerca que cerca o Espírito de Deus. Diz o Senhor, operando eu, quem impedirá? Aonde nós possamos ir, o Espírito de Deus pode levar uma bênção para eles, né? Vamos abençoar eles, porque o Espírito de Deus vai lá por nós, né? O Espírito de Deus chega até lá por nós e leva o Evangelho para eles. Vamos dizer. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer
o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração, desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém, Senhor.